Olá, meu querido irmão, muito bem-vindo para a nossa reflexão deste sexto domingo do tempo comum, dia 15 de fevereiro. Primeira leitura que nós ouvimos nesse dia do Eclesiástico: a ninguém Deus deu permissão para agir como ímpio. Os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem. Segunda leitura da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos do 6 a 10, dizendo que Deus nos destinou desde a eternidade para uma sabedoria que serve à sua glória. Essa sabedoria que vem de Cristo crucificado, mas da força do Espírito Santo. Depois o Evangelho, Mateus 5, de 17 a 37, mais um trecho do Sermão da Montanha. E Jesus agora que diz que não veio abolir a lei, mas veio dar pleno cumprimento. Vejam, meus irmãos, a palavra de Deus desta semana nos convida a viver a lei do Senhor. Deus não deu autorização a ninguém a viver como um ímpio, ou seja, na impiedade, como se Deus não existisse, né? Como se um dia nós não tivéssemos que comparecer diante do tribunal de Deus para prestar contas da nossa própria vida. Agora, muitas vezes é comum nós pensarmos que Jesus veio a este mundo para tornar o Antigo Testamento um pouco mais leve, mais suave, né? Mais fácil de ser vivido. Mas não, Jesus veio para levar a lei do Antigo Testamento, em especial os 10 mandamentos, à sua plenitude. Não pode ser movido da lei nenhuma só letra ou vírgula, né? Quer dizer, original, nenhum iod, que é uma letrinha minúscula assim do alfabeto hebraico. Mas a lei aqui tem que ser levada à sua plenitude. E como eu disse há pouco, a plenitude da lei é a caridade. Portanto, meus irmãos, o cumprimento da lei não começa no fazer, mas o cumprimento da lei começa na nossa consciência, naquilo que eu tenho dentro de mim e naquilo que me motiva a agir fora de mim. Então Jesus está nos ensinando hoje, nós vamos ver isso já, que não adianta eu praticar a lei fora de mim se ela for externa. Tem que ser a partir do meu coração. Jesus vai dizer no Evangelho de hoje, né? Vós ouvistes dizer, não matarás. Bem, então eu não mato, né? Está tudo certo. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu em juízo. Ou seja, todo aquele que nutre no seu irmão cólera, ainda que não a manifeste, isso já o acusa. Porque o coração, meus irmãos, é o lugar onde nós decidimos. E, portanto, eu preciso combater dentro de mim. Claro, não devo matá-lo fora, mas devo amá-lo e perdoá-lo dentro, para que a minha relação externa seja verdadeira. Jesus dá um segundo exemplo, né? Se você estiver levando a tua oferta para o altar e te lembrares que alguma coisa contra ti e em relação ao teu irmão, espera, não apresenta a tua oferta ao Senhor. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Ou seja, talvez ninguém saiba que você está encolerizado ou entristecido com o irmão, mas Deus e você sabe. E Deus, que age na consciência humana, nos convoca a entrar na verdade, naquele espaço profundo que é o coração do homem. E por isso, vai lá, primeiro se reconcilia com seu irmão, porque se passar o tempo da história e você com ele não se reconciliar, chegará o momento em que isso será exposto no tribunal da justiça de Deus e você pagará até o último centavo. Muito provavelmente Nosso Senhor aqui se referia à ideia do purgatório, de que há dentro de nós certas feridas que ninguém vê, mas que mancham a nossa consciência, a nossa alma. Há certas decisões que eu tomei dentro de mim e que talvez eu não tenha dito a ninguém, mas eu disse, aquele irmão eu não amo mais,
aquele irmão eu não ajudo mais. Para mim ele morreu, como se eu tivesse destruído, matado o irmão dentro de mim. Uma terceira imagem que Jesus usa é a imagem do adultério. Quer dizer, não cometerás adultério. Mas se você desejar possuir uma mulher, o adultério já está cometido, porque é no coração do homem que se trava a verdadeira batalha. A batalha, quando acontece fora de nós, em muito já está perdida. Se eu tento lutar contra um pecado fora de mim, em muito é porque eu já perdi a luta dentro de mim. Então, claro, devo lutar fora pela prudência, mas devo guerrear dentro para preparar o meu coração, para tornar o meu coração um coração inteiro, né, decidido por estar com o Senhor. Justamente por isso, comentando um outro mandamento, Jesus diz, né, não jurarás falso, lembrando o Antigo Testamento, mas Jesus diz, não jurem por nada. E por que nós não precisamos jurar? Porque o juramento é feito para que os homens vejam. Mas se eu não juro e ajo com verdade, é porque eu sei que Deus perscruta o meu coração, conhece o mais íntimo de mim. E por isso eu viverei em liberdade. A fé cristã, meus irmãos, nos faz viver em liberdade. A liberdade dos filhos de Deus. E aqui há de se distinguir algo importante. Na tradição moral cristã, nós fazemos uma distinção entre livre-arbítrio e liberdade. O livre-arbítrio é a capacidade que Deus nos deu de escolher entre o bem e o mal. Diante de ti, põe a vida e a morte, a bênção e a maldição, tu tens que escolher. Livre-arbítrio, eu posso arbitrar, né? Decidir, julgar se quero viver no bem ou se quero viver no mal. Mas isso não é a liberdade. Né? A liberdade é uma graça que Deus dá ao nosso coração de aderir ao bem, de escolher o bem. O bem está diante de nós, porque o Evangelho está diante de nós. Mas eu preciso escolher o Evangelho. Né? Não é decidir entre o Evangelho e não o Evangelho. Não, eu estou em Cristo, não há o que decidir além de Cristo. Mas Cristo está diante de mim me esperando. Como alguém que se coloca diante de mim e diz, abraça-me, escolhe-me. E cada um de nós, na liberdade da sua consciência, tem que decidir livremente. Você tem agido livre com a sua consciência por amor a Deus ou simplesmente com o desejo de cumprir uma série de regras, talvez simplesmente para agradar os homens ou parecer bom, né? Sem, no entanto, preocupar-se da consciência e da decisão do seu coração. Deus te abençoe.